Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Silvana Frota e está começando o programa Mulheres no Parlamento, pela TV Assembleia, canal 31.1, transmitido também pela rádio FM Assembleia 96,7. No quadro Conversa de Mulher, você acompanha uma entrevista especial com a deputada estadual Lia Ferreira Gomes, do PDT, que está em seu primeiro mandato e é também coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher. E no quadro que elas fazem no Parlamento, as ações e projetos das deputadas Larissa Gaspar, doutora Silvana Oliveira, Gabriela Aguiar, a presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e primeira-dama da Assembleia Legislativa, Cristiane Leitão, fala do projeto Política Cor-de-Rosa. Aguarde um instante e voltaremos. Você está assistindo ao programa Mulheres no Parlamento, pela TV Assembleia e Rádio FM Assembleia. No quadro Conversa de Mulher, você vai conhecer melhor a deputada estadual Lia Ferreira Gomes, do PDT, que está em seu primeiro mandato. Olá, dando sequência à série de entrevistas especiais, o programa Mulheres no Parlamento recebe hoje a deputada Lia Ferreira Gomes, ela que foi eleita pelo PDT, com 67 mil votos. Lia é médica, mãe de 2 filhos e vem de uma tradicional família política da Zona Norte do estado. Sua tradição é mais na área do executivo. Foi assessora especial na Prefeitura Municipal de Fortaleza e também secretária executiva de Mulheres na Secretaria de Proteção Social do Governo do Estado. Vamos conversar com a deputada Lia, saber o que é que ela está pensando da nova função aqui no Legislativo Estadual. Lia, seja bem-vinda ao programa Mulheres no Parlamento. Muito obrigada por ter tirado um tempinho aí. Eu sei que você está, no início aqui do primeiro mandato, ainda se acostumando com todos os detalhes da casa e não tem sido nada fácil para todos os parlamentares que estão iniciando esse mandato. Então, seja bem-vinda, Lia. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Lia, como eu falei no início, você vem do executivo, né? Sim. Mas eu acredito que é uma mudança grande sair do executivo e entrar para o legislativo. Como é que está sendo sua experiência aqui na casa? É um pouco diferente do que eu imaginava, né? Eu imaginava que, digamos, não fosse tão corrido, né? Que como a gente vê os horários de sessão são só terça, quarta e quinta, e só que, assim, com as outras atividades, as comissões e as reuniões, e os seminários e as palestras e as entrevistas, não tem sobrado muito tempo, está sendo bem mais intenso do que eu imaginava. Do que da área do executivo. Deputada, e a tradição política da sua família pesou nessa decisão da senhora ingressar também na área política? Eu sempre tive na política, né? A política sempre fez parte da minha vida. Só que eu sempre fiz o trabalho, como a gente diz, dos bastidores, né? Eu estava sempre por trás das campanhas dos meus irmãos e de outras pessoas, né? Por exemplo, Roberto Cláudio, Camilo Santana, várias outras pessoas que foram candidatos e que eu estive nas campanhas trabalhando como voluntária, inclusive em épocas que eu nem morava aqui no Ceará, mas eu sempre deixava as minhas coisas, né? Algumas vezes pedi demissão do meu trabalho para vir para cá fazer campanha política. Então, assim, a política sempre fez parte da minha vida e só muito recentemente eu comecei a pensar em entrar para a vida pública também, mas com muita vontade de trabalhar por essa questão das mulheres. Foi um dos chamamentos assim, que eu tive de colocar um olhar feminino, um olhar diferente de mulher para pensar políticas públicas aqui no nosso estado. Então, esse é o seu propósito aqui na casa?
Eu sou uma apaixonada por muitas causas, né? Digamos assim. Eu gosto muito da causa da criança e do adolescente, eu faço parte da comissão dos direitos do consumidor, eu faço parte da comissão de direitos humanos, eu sou muito envolvida na causa LGBT, a causa animal, o meio ambiente, né? Tem muitas coisas, mas eu penso que a mulher, a causa da mulher, né? O combate, o enfrentamento à violência contra a mulher, sem dúvida, até pelo cargo que eu estou ocupando, né? De Procuradora Especial da Mulher aqui do Legislativo, eu penso que o maior número de horas do meu trabalho vai ser dedicado ao combate, ao enfrentamento à violência contra a mulher. Pois é, e a próxima pergunta seria essa, mas você já começa falando, acredito que você está com um propósito bem definido, né, de trabalhar bastante, e a questão da violência realmente ela vem crescendo assustadoramente, né, ao ponto de ter determinadas situações que você não sabe como seguir, né? E a Procuradoria tem assim, um projeto especial para tratar da questão da violência contra a mulher? É assim, nós pretendemos ampliar essa parceria com os municípios, né? Existe uma rede grande de vereadoras. Isso. Eu tenho conhecido muita mulher legal, maravilhosa, batalhadora, com conteúdo, sabe? Mulher que sabe do que está falando, que conhece a história do feminismo, que conhece as histórias de luta. Isso tem sido uma grata surpresa para mim. E eu acho que essa junção da rede de mulheres vereadoras e de homens vereadores também, mas eu me refiro mais às mulheres porque a gente dá prioridade para os municípios que têm mulheres, são as procuradoras da Câmara Municipal, né, as vereadoras, serem mulheres. Mas 31 municípios do Ceará não tem nenhuma mulher vereadora. Então, aí a gente busca fazer parcerias com os vereadores que sejam militantes, que sejam simpatizantes da causa das mulheres. E eu acho eu acredito muito, Silvana, no poder da educação. E eu falo, a gente vai trabalhar muito com palestras, porque as palestras, elas são importantes em vários sentidos, desde a coisa básica, que é a mulher ter consciência que ela está sofrendo violência. Parece uma coisa elementar, né? Ela acaba se acostumando e achando que... E não, muitas vezes não percebe, porque a Lei Maria da Penha, ela tipifica 5 tipos de violência, né? E as pessoas conhecem muito a violência física, que o ápice dela é o feminicídio, né? Às vezes já conhecem um pouco a violência psicológica, mas não conhecem os outros 3 tipos, né? A violência patrimonial, a violência sexual, de saber que uma mulher casada pode sofrer violência sexual. Muitas vezes acha-se, ainda tem, infelizmente, essa cultura de achar que porque é dentro do casamento pode tudo, e não é verdade. Então, essas que eu chamo de palestras, né, essas rodas de conversa, formações... Levando a Lei Maria da Penha. Levando a Lei Maria da Penha. Ela é uma lei muito ampla, muito extensa, e pouca gente, eu acho que eu sou capaz de apostar aí que acho que uns 90% das pessoas não conhecem os detalhes da Lei Maria da Penha. E aí essas procuradorias do interior poderiam replicar, não é, essas palestras que é uma das bases do seu trabalho, que vai ser uma das bases do trabalho da Procuradoria. Sem dúvida. A gente já dá, né, quando a gente faz esse contato que busca as vereadoras e vereadores, a gente fornece os documentos que são necessários, a parte burocrática que é necessária para criar uma procuradoria municipal na Câmara de Vereador do município. E aí a gente dá o modelinho para elas colocarem, porque tem que ser aprovado pelos vereadores, depois o presidente da Câmara tem que indicar quem é a vereadora que vai ocupar o cargo de procuradora da mulher, né? E depois a gente dá uma formação para a equipe, né? Às vezes elas têm advogados, assistentes sociais, varia um pouquinho a estrutura que cada município cria, né? A sua procuradoria. Mas a gente dá uma formação, faz esse termo de cooperação da Assembleia com a Câmara Municipal e a gente forma a equipe. Paralelo a isso, a gente parte, a partir daí, de fazer encontros periódicos, que a gente se reúne com as procuradoras
para a gente discutir vários temas, né? O empreendedorismo, a violência política de gênero, né? A Lei Maria da Penha, né? Tem muitos temas que a gente... A violência política também que está acontecendo, é uma lei recente, né? Sim. Ela não é muito conhecida, né? Essa lei da violência. Outro dia eu recebi uma denúncia de vereadoras de Limoeiro do Norte que estavam passando por esse problema. Quando elas iam falar, cortavam o microfone delas, não davam direito à voz. É muito comum, elas se queixam muito de serem silenciadas, Isso. interrompidas. Estão falando e aí os homens cortam o som, falam por cima, né? Não deixam terminar o raciocínio. Existem até vários estudos, inclusive da ONU Mulheres lá, que mostram que as mulheres, não só as que são da política, mas mulheres que ocupam espaços de poder, ministras do STF, juízas, elas são mais interrompidas nas falas delas do que normalmente os homens são. E aí temos que fazer um trabalho de educação dos homens também, né? Sem dúvida. Eles não querem muito participar, mas eles têm que se incluírem, né? A gente precisa trazer uma discussão sobre os homens, né? Nesse caso aqui, mas eu proponho assim uma discussão de uma maneira mais ampla, que a gente não seja aquela discussão que está só condenando, né? Criticando e condenando e, enfim, e até adjetivando, às vezes com adjetivos ruins, mas que a gente traga uma reflexão da criação do homem da nossa sociedade. Por que o homem brasileiro é tão ensinado a não manifestar sentimentos? Por que é que ele não consegue conversar com os amigos sobre fraqueza, sobre medos? Que é diferente da gente, né? A gente mal, às vezes, conhece uma nova amiga, a gente já está dividindo as histórias, falando do chifre que o marido passa na gente, do dia que a gente chorou. E o homem não, ele não tem essa cultura de conversar. E isso eu acho que traz um adoecimento muito grande para o homem, um isolamento, e traz essa forma de relacionamento que eu não considero que seja boa, nem para ele, nem para a família, né? Ninguém quer criar filho dentro de um ambiente de violência, que no fim eles vão, na idade adulta, repetir aquilo que eles veem dentro de casa. Então, é uma discussão que a gente precisa ter, trazendo os homens para essa reflexão também. Com certeza. Deputada, existem hoje quantas procuradorias instaladas nos municípios? Nós acabamos de fazer um levantamento, ligando, né, de uma por uma para fazer o cadastro com os endereços, e nós achamos 64 que estão 100% implantadas. Com essa parte que eu falei, burocrática, de aprovação na Câmara, de formalização de indicação pelo vereador, temos 24 em processo e 90 nós estamos em processo de negociação. Iniciamos os primeiros contatos, né? Estamos solicitando, cobrando de algumas que já têm o formal, mas até hoje não colocaram na prática para funcionar. Então, assim, que estão funcionando assim completinhas são 64. Ótimo. E aí a sua meta é chegar a quanto? Eu quero chegar a 100%, né? 100%, eu não sei se nós vamos, porque é assim, uma coisa que não depende muito da gente, mas as meninas finalizaram essa semana essa planilha, né? A gente fez uma espécie de um recadastramento para ter esses dados atualizados, e vou entrar em contato com prefeitos, com presidente de câmaras, com os próprios deputados que foram votados nos municípios, que para mim é mais fácil aqui falar com eles, e solicitar ajuda de todo tipo para que a gente consiga ampliar, né, essas procuradorias, para que pelo menos tenha um ponto em cada município para uma mulher vítima de violência procurar um esclarecimento, uma informação. Com certeza, e ter o atendimento, né? Deputada, e agora com essa violência nas escolas, o que a senhora pensa? Será que era possível unir, né, os espaços das procuradorias também, né? Já que a Assembleia vai ter esse gancho nos municípios, será que era possível essa união de esforços, né, em busca também de prevenir e até remediar essa situação que está se alastrando? Como é que a senhora pensa
essa questão da violência nas escolas, chegando nas escolas também? Eu vejo isso como um processo de adoecimento mental da nossa sociedade, né? Eu acho que a gente vive aí dias de muita crise financeira, as pessoas muito sem perspectiva, né? Especialmente entre os adolescentes, eles são muito chamados para esse consumo, né? Para ter o tênis bonito que eles veem na internet, o celular de melhor, celular, né? Para ser o menino mais bonito e bem vestido, para que as garotas olhem. Então, até o corte do cabelo, que está diferente. É uma busca de status baseado no financeiro. E isso não tem, assim, ancoragem, né? Você não encontra... Eu acho que a gente precisa discutir dentro da escola, para ontem, urgentíssimo, um programa anti-bullying, porque eu acho que é uma das principais causas dessa violência, pelo menos é o que a gente tem ouvido, né? Os relatos dizem, ele era muito vítima de bullying, né? Era muito ridicularizado e a gente não discute isso. A nossa escola ela ainda prioriza muito essa questão do conteúdo, né? De dar muitas horas de história, de geografia, de português, de matemática, e a gente não está discutindo as pessoas, o que elas sentem, né? O impacto que aquele bullying provoca, né? O isolamento, a violência, a agressão, a violência dentro de casa que essas crianças estão vivendo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma mudança muito grande dentro das escolas, sabe? Contratar mais psicólogos, a gente ter pelo menos um profissional de psicologia dentro das escolas, porque realmente as nossas crianças e adolescentes estão adoecidos. Infelizmente. Deputada, agora vamos falar dos seus projetos aqui na casa, né? Em pouco tempo, a senhora já apresentou alguns projetos na casa e eu achei muito interessante esse projeto de indicação que trata da proteção e apoio à mulher ameaçada de morte, né? Até a senhora me falava que isso vem tratando desde que estava na Secretaria de Proteção Social, né? Qual é o conteúdo, o que é que busca esse projeto? Bom, na verdade, quando eu estive lá à frente da Secretaria Executiva, nós criamos um programa que chama Programa Provisório, né? A sigla dele é PPPRO, que ele foi pensado para atender essas vítimas de violência no geral, homens e mulheres, crianças que chegam à delegacia, né, denunciando um tipo de crime e que não tem apoio nenhum, não tem para onde ir. Muitas vezes saem de casa com a roupa do corpo quando tem envolvimento de facções, às vezes facções dão 3 horas para a pessoa sair de casa, expulsas de casa. E aí a gente pensou, dentro dessa mesma perspectiva, um programa para as mulheres, porque a gente tem ainda no Ceará uma rede ainda muito pequena de apoio às mulheres vítimas de violência. Nós temos 184 municípios e apenas 10 delegacias de defesa da mulher. Apenas 5 casas da mulher cearense e brasileira aqui em Fortaleza. E, assim, eu acho que eu conheço, acho que 2 casas abrigo, a não ser alguma de instituições privadas. Tem um agora de Fortaleza que passou a atender 24 horas, né? Isso. A Francisca Clotilde. Então, esse programa, ele busca fazer esse atendimento de emergência, pensando principalmente na mulher do interior do estado, daquele município pequeno, que sofre aquela ameaça, às vezes, do companheiro, do marido, do ex-namorado, e ela não tem para onde ir. Ela mora numa cidade pequena, onde todo mundo sabe, né? E ela, como a delegacia deve abordar, né? Que tipo de proteção a delegacia tem que fornecer para aquela mulher. Então, é um programa que visa dar uma orientação nesse sentido, né? Ele vai para a avaliação do Poder Executivo, e eu espero que ele seja aproveitado de alguma maneira. Inclusive a questão da econômica, né? Que a mulher muitas vezes fica ali restrita àquela situação porque não tem condições financeiras de abandonar seus filhos, abandonar a casa. O último estágio do programa é a reinserção dessa mulher na sociedade, seja na mesma cidade ou em um local distante, né? Que ela precise... enfim, reiniciar a vida dela longe, caso a ameaça seja muito grande. E o aluguel social também está previsto? A gente não chega a esse nível de detalhamento, mas ele diz as diretrizes, né? E quando ele fala de reinserção social,
é pensando nisso tudo que os outros programas preveem, né? É. Esse que eu falei, né, que foi implantado lá na nossa gestão, ele prevê um aluguel, né, a busca do emprego, tirar documento, enfim, buscar formações em empregos. E ele faz todo esse acompanhamento de modo que a mulher consiga recomeçar a vida dela em um novo local ou até no local onde ela vivia. Tem um outro projeto que é de combate ao assédio nas repartições públicas, né? Esse é um projeto importante porque muita gente usa a palavra assédio como se fosse a mesma coisa de uma importunação sexual, né? Que é a diferença quando você está, por exemplo, dentro de um transporte público, que vem aquele homem, passa a mão, ou num show, né, qualquer lugar, esse é o crime de importunação. O assédio, ele é, no meu modo de ver, né, considerado um crime mais grave, porque ele pressupõe uma espécie de uma hierarquia, né? Então, é a pessoa que é o seu chefe ou uma pessoa que está superior a você na empresa, ela usa esse poder para solicitar, né, constranger, né, forçar a mulher a ter algum tipo de envolvimento com ela. Então, isso é importante que a gente combata esse tipo de prática para que o serviço público dê exemplo também, né? Que a gente, dentro do Estado, dentro da Prefeitura, a gente está fazendo esse, digamos, dever de casa, o mínimo, proteger as mulheres e evitar esses constrangimentos. Deputada, a senhora acha que há necessidade de mais delegacias da mulher no interior e casas da mulher também? Sobral tem uma, né? Foi inaugurada pela ex-governadora Isolda. Sobral tem essa casa regional, mas ainda existem muitos municípios descobertos, né? Porque mesmo a casa de Sobral, eu acho que ela cobriu 23 municípios ali, é uma casa regional. Aí tem a do Cariri, tem a de Quixadá e tem a casa da mulher aqui, eu acho que tem mais duas em construção. Tauá, acho que é Tauá e Quixadá, né? e Quixadá, Quixeramobim. acho que é Quixeramobim. Quer dizer, a Ibiapaba, a Serra da Ibiapaba está descoberta. Pois é, aí a gente, já existe aí um anúncio do novo governo, novo presidente Lula, de criar novas casas, né? Eles estão pensando em fazer um modelo mais enxuto, que é para poder construir mais unidades, espaço. porque a Casa da Mulher ela é um equipamento muito caro, né? Ela custa acho que uns cerca de 4 milhões, até onde eu acompanhei, 4 milhões ano, né, para funcionar. E ela funciona com delegacia, com Ministério Público, tem unidades de formação, de geração de emprego. Então, talvez se você pensar no modelo menor, tipo um centro de referência e apoio à mulher com estrutura menor, você consiga construir um número maior de unidades e espalhar, né, de uma maneira mais abrangendo um número maior de municípios. Deputada, o que a senhora achou da criação desse selo de equidade social, de gênero, né, que o governador Elmano criou, e outras medidas que foram anunciadas? Hoje nós temos a equidade de gênero também nas secretarias estaduais. É partir para isso mesmo, assim como na política? Eu acho que tudo é válido, né? Toda vez que você traz essa temática da igualdade, é importante que a gente discuta esses assuntos, porque eu fico, às vezes, muito, Silvana, quando eu vejo... Não botar para baixo da... Quando eu vejo nas redes sociais, sempre que se fala de alguma coisa da mulher, outro dia eu assisti, já tem mais de um mês, foi logo depois que a vice-governadora assumiu, um desses nossos jornais aqui publicou uma matéria, um trechinho em que ela falava da desigualdade de salário entre homens e mulheres. E eu fiquei muito mal impressionada com os comentários. Assim, porque eu achei que quem pode defender, quem pode ser contra a igualdade? Se eu trabalho numa empresa como contadora, ou carimbando papel, ou seja lá, como uma engenheira, uma advogada, como é que eu posso ganhar menos? Eu tenho que ganhar o mesmo salário que o homem que faz o mesmo trabalho que eu. E os comentários eram assim: que a igualdade vai carregar saco nas costas, né? Vai para o serviço militar, como se a mulher não pudesse ir para o serviço militar. Então, a gente trazendo essa discussão para dentro das empresas, porque as pessoas acham que isso não existe, mas
Quando eu cito que mulheres ganham menos do que homens fazendo o mesmo trabalho, não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi o IBGE. O IBGE que faz essa pesquisa de domicílio, né? Que acusa que existe sim essa diferença, tanto de salário executando a mesma função, como se você considerar que os homens têm ficado com os cargos de direção e as mulheres com os cargos menores. Então, isso ainda aumenta mais essa diferença de média de salário e no Brasil ainda tem o corte de raça. O Brasil tem, nessa questão salarial, o IBGE mostra que aqui no topo, na parte de cima, estão os homens brancos, um pouco abaixo as mulheres brancas, aqui abaixo da mulher branca o homem negro e na base, né, com o menor salário, que chega a ter uma distância enorme entre a mulher negra e o homem branco que está lá em cima. Então, assim, o Brasil tem se mostrado até agora um país que é machista e racista. Deputada, para concluir, já agradecendo pela sua participação, eu ouvi falar que a Procuradoria da Mulher vai promover um grande evento, uma marcha das mulheres, agora em maio. Já tem algum detalhe sobre essa marcha? Então, tá marcado, né? A gente está ainda em fase de elaboração, estamos fazendo em parceria com a União de Vereadores do Ceará, com o braço UVC Mulher, né, que é a Magnólia, uma vereadora lá de Tianguá, é a presidente. E nós estamos organizando, a princípio vai sair aqui da Assembleia, a gente vai caminhar, estamos na dúvida se vamos até a Beira-Mar ou se a gente para ali pela Praça Portugal. Ótimo, e justamente para chamar a atenção, né, de todas essas desigualdades, essas questões. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco e fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigada, Silvana. Eu acho importante, muito obrigada por dar essa oportunidade. A gente precisa discutir mais essa questão da violência contra a mulher. A gente precisa discutir que isso não está sendo benéfico para as famílias. Não é bom para as crianças e adolescentes viverem num ambiente violento. Não é bom para o homem, né, ser colocado como o único que deve prover a casa, que ele tem que dividir, né, a questão do sustento da família com a mulher, que ele tem que dividir a parte emocional com a mulher, que ele pode sim manifestar as suas emoções, isso não faz do homem menos homem, chorar, né, se mostrar sensível. E a gente precisa trazer para a gente construir um mundo mais pacífico, mais amoroso e um ambiente melhor para as nossas crianças crescerem dentro do ambiente de paz e de amor, nas famílias. Obrigada. Obrigada. Fique agora com o quadro O que elas fazem no Parlamento, onde você vai ficar por dentro das atividades de nossas deputadas estaduais e federais. A deputada doutora Silvana Oliveira, líder do PL, apresentou o projeto de indicação solicitando à Assembleia e ao governo do Estado que adote uma nova política de apoio à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, garantindo também o direito de recebimento à pensão de seus genitores. A realidade que temos, as dificuldades, e que tenho certeza, passei a estudar com essa tratativa junto com o gabinete do deputado federal, doutor Jaziel, meu marido, para que nós possamos fazer uma força-tarefa federal e estadual que garanta a tranquilidade das pessoas com deficiência de se incluírem realmente no mercado de trabalho, sem a aflição de saber que, no caso da ausência de pai ou mãe, eles não possam optar pelo maior benefício. A gente fala em inclusão, quer a inclusão, mas também não pode ser uma inclusão que traga um prejuízo a uma pessoa que, com certeza, não consegue viver de um salário. São todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência que ganham apenas um salário mínimo?
pode não ser todas, mas são 99,9% dessas pessoas, infelizmente, só conseguem trabalho, uma média salarial que gira em torno de um salário, no máximo, 1,5 salário. E na ausência de um dos pais, a pessoa, por ter tido carteira assinada, por ter tido um período de contribuição regular para o INSS, ela não vai poder, do jeito que está hoje, se não houver nenhuma alteração, ela não vai poder se pensionar por um valor que, na realidade, era o que vinha mantendo. A deputada Larissa Gaspar, do PT, vice-líder do governo, foi à tribuna da Assembleia denunciar a violência nas escolas e anunciar as medidas de apoio do governo. Acho importante destacar de onde vem essa violência. Isso é algo que tem sido estimulado por um discurso de ódio que se propaga nas redes sociais, por um discurso de incitação à violência, ao uso de armas, que foi muito fortalecido durante os últimos 4 anos do desgoverno federal. Não podemos deixar de pontuar isso, porque durante o mês de janeiro nós assistimos verdadeiros ataques à democracia brasileira que foram construídos pelas redes sociais. Então, é preciso dizer que é necessário haver um monitoramento das redes sociais, que as pessoas que propagam ódio e violência pelas redes, elas precisam ser identificadas e responsabilizadas, porque isso é crime. Segundo, destacar as ações que o governo Lula e o nosso governador Elmano de Freitas já adotaram para prevenir e enfrentar essa onda de violência nas escolas. Uma delas foi uma decisão do ministro da Justiça de solicitar a suspensão de 400 contas do TikTok, do Twitter, porque foram identificadas como contas que propagavam o ódio e incitavam à violência. Também foi lançado um grande edital de 150 milhões de reais do Programa Nacional de Segurança Escolar para que estados e municípios se habilitem e possam fortalecer esse trabalho de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas. O nosso ministro da Educação, nosso ex-governador Camilo Santana, também retomou um GT composto por vários órgãos do governo federal para trabalhar a inteligência, uma ação articulada com as delegacias de repressão aos crimes cibernéticos de todos os estados brasileiros, para que haja esse monitoramento constante e a responsabilização daquelas pessoas que vão lá nas redes sociais promover o ódio e a violência. E aqui no estado do Ceará, a Secretaria de Segurança Pública também já reforçou as rondas, os monitoramentos nas áreas onde possuem escolas. Então, o COPAC está à frente desse processo de monitoramento das escolas, a partir da Polícia Militar, e a Polícia Civil, através do Departamento de Investigação, de Inteligência, o Departamento de Inteligência da Polícia Civil já identificou 18 autores de contas que estimulam essa violência. Eles já estão sendo investigados, alguns inclusive foram já conduzidos à delegacia, e esse trabalho continua. É muito importante esse trabalho de inteligência, de investigação, para identificar as pessoas que se utilizam da rede social para promover o ódio e a violência. A deputada Gabriela Aguiar, do PSD, solicitou à Assembleia Legislativa o acesso de cães-guias a pessoas com problemas de visão e até autistas em prédios públicos. A nossa emenda traz a necessidade de autorizar os cães-guias em ambientes públicos. Também a gente traz a realidade dos cães terapeutas, dos cães de acompanhamento. Então, para ser bem objetivo, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ainda não pode circular um cão terapeuta. Então, estamos na Semana do Autismo. A gente sabe que muitos cães, muitas crianças autistas precisam dos cães para se manterem calmas. E elas não podem entrar aqui com esses cães. Então, esse projeto de lei vai trazer essa ideia, a ideia de que a gente tem cães terapeutas e que a gente precisa autorizar também nos ambientes públicos a entrada desses animais. A presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e primeira-dama da Assembleia Legislativa, Cristiane Leitão, participou do projeto Política Cor-de-Rosa da Associação dos Servidores da Assembleia, quando expôs as ações do Comitê de Responsabilidade Social
e as primeiras medidas do programa de combate à fome na Assembleia Legislativa. Ano passado, nós iniciamos esse projeto, justamente foi um ano eleitoral, então foi um momento muito especial porque nós motivamos aqui dentro do Parlamento Cearense a importância de colocarmos mais mulheres no Parlamento. Então, ano passado fizemos essa rodada, né, com as deputadas da casa e realmente foi muito proveitosa a conversa, porque nós instigamos, inclusive, toda a sociedade da importância de levarmos a sensibilidade, a criatividade, né, a força da mulher para o parlamento. E deu tão certo que vamos continuar, né, ano a ano, justamente colocando essa conscientização para a sociedade. A mulher tem um papel fundamental, né, na nossa democracia. Muitos projetos de lei, muitos assuntos precisam dessa representação feminina, porque às vezes o assunto, né, é inerente à situação que a mulher está vivenciando. Então ela tem essa sensibilidade de realmente fazer uma lei, né, um projeto de lei mais à cara dela, vamos dizer assim, sentindo, né, levando todos os sentimentos, né, todas as dificuldades, os desafios que a mulher realmente passa na nossa sociedade. Então, por isso que é importante elevarmos, né, essa bandeira, estimular que mais mulheres comecem a conversar, a participar da vida política da nossa sociedade. Chegamos ao final do programa Mulheres no Parlamento. Aqui, a mulher tem vez e voz. Assista toda quinta-feira, às 20h30 e domingo, às 18h, pela TV Assembleia, canal 31.1 e toda segunda-feira, às 10h, pela Rádio FM Assembleia. Participe, eu te espero. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E Ele vai permitir.